Rolando um Papo, um programa de entrevista. Rolando um Papo, o que você precisa saber. Rolando um Papo, credibilidade. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando. Bom dia a todos vocês que acompanham o programa Rolando um Papo. Já estamos aqui ao vivo em cores. Eu, Adriana Rolando, minha companheira de trabalho, jornalista Cláudia Turra Torres. Bom dia a todas as cidades da região do Vale do Paraíba, sintonizados no 690M da Rádio Clube de Guaratinguetá, cidade de Aparecida, do prefeito Márcio Siqueira. E a entrevista do prefeito Márcio Siqueira já está no Facebook, num trabalho da nossa companheira Cláudia Turra. Quem quiser ouvir a entrevista, que eventualmente não acompanhou aqui no Rolando um Papo, pode ouvir agora pela página do Rolando um Papo no Facebook. Ao município de Potim, do prefeito Benito, ao município de Pindamonhangaba, do prefeito Vitor Ardito Lerari, ao município de Lorena, do prefeito Fábio Marcondes, e a cidade de Guaratinguetá, do prefeito Francisco Carlos. Um bom dia muito especial a todos vocês que acompanham o nosso trabalho, que tem um carinho aqui com a gente na Rádio Clube de Guaratinguetá. Bom dia, Cláudia Turra. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos os nossos ouvintes, os nossos amigos aí que acompanham a gente toda sexta-feira aqui juntinho. Graças a Deus, né? Tem muita gente nos acompanhando, a audiência nossa cresce a cada dia. Mais gente falando aí, porque está acompanhando a gente. Espaço para os meus abraços, quero mandar um abraço para a Cida do Bela Vista, para o Kleb, que mora na cidade de Queluz e não perde o Rolando um Papo. Também acompanha o nosso trabalho pelo Facebook, depois ele compartilha e envia aí o programa para os amigos dele. A Leonilda, que mora no Pedregulho. A Roseli, que trabalha numa loja aqui no centro da cidade de Guaratinguetá. Hoje, quando eu estava vindo para a rádio, encontrei com ela. Ela falou, estou te ouvindo, estou ligada no programa. Então, um beijo para você, Roseli. E eu quero mandar um beijo também e um abraço especial para o Germinal Manzanetti. O Germinal ele vai ter uma coluna social no Jornal Atos do pastor Éder Bilota. Provavelmente daqui a semana que vem, ou daqui a uns 15 dias, aproximadamente, vocês vão poder acompanhar a coluna social do Germinal, que é um amigo de muitos anos. Então, fiquei muito feliz quando soube que ele voltaria à mídia por meio de coluna social, que é um aspecto que ele domina, né? Ele tem essa facilidade de conhecer pessoas, é uma pessoa muito querida. Então, Germinal, todo sucesso do mundo para você. E eu e a Cláudia vamos sair sempre na sua coluna, espero em Deus. Isso aí. Cláudia, a gente precisa aparecer, Cláudia. O nosso rosto ficar conhecido também, né, Adriana? Isso, claro, nossa sua voz. Que também, né, a minha, por exemplo, não é grande coisa. Bom, eu quero cumprimentar também o nosso amigo hoje, Carlos Henrique, que está na técnica do Rolando um Papo com a gente nessa sexta-feira. Daqui a pouquinho a gente recebe ao vivo em cores no programa o João Marcos Bustamante Romain, que é o administrador da Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá, e o Marcelo Augusto Medeiros, que trabalha também na Santa Casa há muitos anos, é procurador. Então, o assunto é essa parceria que foi feita da Prefeitura com a Santa Casa para atendimento do INANSP, aqui na cidade de Guaratinguetá, e outros assuntos pertinentes à saúde pública, né, o atendimento do SUS e o trabalho que é feito pela Santa Casa em Guaratinguetá. Mas agora você fica com a Semana em Dia com Cláudia Turra. A saúde de Pinda está mais uma vez em novas mãos. A ex-diretora regional de saúde, Sandra Tutihashi, assumiu a pasta nesta semana e já iniciou o trabalho de recuperação do sistema público. Entre as propriedades, a titular destacou a luta contra a dengue e a reestruturação do pronto-socorro e dos postos espalhados pelos bairros da cidade. Nesta quarta-feira, a secretária reuniu a imprensa para uma entrevista coletiva, onde frisou os pontos para o início do trabalho. Ela cobrou ajuda para evitar mais problemas com a doença, que em Pinda já está no tipo 4. Sobre o pronto-socorro, a secretária disse que a saída é a construção de um novo prédio, estruturado para atender a demanda. O serviço ainda deve passar por outra discussão sobre a renovação do contrato com a Santa Casa.
Para proporcionar segurança aos moradores de Lavrinha e turistas da região, a Polícia Militar aumentou as operações Cavalo de Aço e Balneário. As ações buscam proporcionar aos banhistas momentos de lazer com segurança nas diversas cachoeiras e rios existentes na região, provindo de pessoas mal intencionadas que frequentem os locais. Durante as operações, motociclistas e automóveis estão sendo fiscalizados em caso de suspeitas. Os condutores e passageiros são submetidos à busca pessoal. A polícia orienta os banhistas para que tenham cuidado no balneário e, ao fim, evitar afogamentos e quedas. Ressalta ainda que o excesso de bebida alcoólica e o consumo de entorpecentes contribui para a grande parte dos acidentes neste local. À procura de saídas para amenizar o caos urbano em Lorena, a Secretaria de Transporte e Trânsito desde janeiro está realizando inúmeras mudanças no sistema de trânsito de ruas e avenidas de acesso ao centro da cidade. Uma das mais questionadas foi o fechamento com bloco de abertura que existia na Praça Rosendo Pereira Leite, a Praça do Quartel. Com o bloqueio, os motoristas são obrigados a dar a volta na praça para seguirem em direção à Avenida Papa João 23 ou fazer o retorno para o centro. O secretário da pasta, Jaime Silva, revelou que a Prefeitura busca até o fim do ano instalar o semáforo na Praça do Quartel. Silva ressaltou ainda que as medidas já surgiram efeitos na ordenação do tráfego. Fique linda, admire-se, rejuvenesça, faça as pazes com você. Tratamento corporal e facial. Ana França, anota aí. 9613-1630, 3013-5672. Salão Alto Astral, o endereço da beleza. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação: Adriana Rolando. Bom, nossos entrevistados e convidados já estão aqui. O Romain, que é administrador da Santa Casa Municipal da cidade de Guaratinguetá, e o Marcelo Augusto Medeiros, Marcelo Augusto Assis, que trabalha na Santa Casa há muitos anos, é procurador, um dos procuradores da Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá. O assunto é saúde pública, atendimento SUS e quais os serviços que a Santa Casa oferece para a cidade de Guaratinguetá. Romain, bom dia, um prazer ter você aqui no nosso Rolando um Papo. Bom dia, Adriana, bom dia, ouvintes da Rádio Clube. Estamos aqui à disposição para atender às suas solicitações. Marcelo, bom dia, um prazer revê-lo. Bom dia, Adriana, bom dia a todos os ouvintes. Também é um prazer estar aqui, estou à disposição para... Na última segunda-feira, teve a inauguração de um espaço que é próximo à Santa Casa de Misericórdia, como se fosse um consultório, que é cedido, né? Foi feito em parceria com a Prefeitura, para atendimento do INASP. Queria que vocês explicassem o que vai ser esse atendimento aqui na cidade de Guaratinguetá, como que vai funcionar esse consultório na cidade de Guaratinguetá. Bom, esse espaço está sendo utilizado não só para o IANSP, mas para o ambulatório da Santa Casa. Primeiro que esse espaço ele foi alugado pela Santa Casa, porque a gente tem um projeto de ampliação dos serviços ofertados na Santa Casa, que seria um centro de diagnóstico de imagem, que seriam instalações de um equipamento de raio-x digital, uma área para ultrassonografia, que são 2 salas, uma tomografia, mamografia e possivelmente a gente vai deixar um espaço para uma sala de uma instalação futura de uma ressonância. No primeiro momento seriam raio-x, mamografia, ultrassom e tomografia. A gente já está esse espaço. Então, houve essa necessidade de mudança porque a gente vai utilizar o espaço que é em cima do nosso pronto atendimento. Então, as consultas que tinham ali, a gente transferiu para essa unidade que nós alugamos, mas por conta do convênio que nós fizemos com o IANSP, né, que foi uma reivindicação aí dos servidores públicos do Estado e também uma interferência bastante positiva do prefeito municipal, nós conseguimos firmar esse convênio com o IANSP. A gente já vinha desde março trabalhando com essa possibilidade e aí em outubro a gente realmente concretizou. E por coincidência, quer dizer, era um espaço
que tínhamos para, inclusive, maior do que a gente tinha. Então, a instalação, possivelmente, a gente já está com quase todos os consultórios instalados e atendeu os convênios e o IANSP já no decorrer dessa semana. O espaço é ótimo, né? Isso, é um espaço, excelente. Um espaço que são 9 consultórios, com 2 salas de espera, um espaço, quer dizer, realmente a gente tentou, nesse primeiro momento, adaptar, acho que vai atender muito bem a população. A Marinês Zangrande, que, segundo ela relatou na última segunda-feira, que teria conversado até para tentar trazer esse convênio para a cidade de Guaratinguetá, ela dizia que tem uma demanda muito grande, né, que os funcionários do IANSP daqui tinham que ser atendidos em outras cidades, né, se eu não me engano, mais próximas da cidade de Taubaté. São 3 cidades que tínhamos convênios aqui no IANSP. Era Cruzeiro, Lorena e Taubaté. E a gente tinha esse ato aqui na nossa região, que agora está sendo suprido para isso. Inicialmente, a gente espera que aqui existe segundo os dados do IANSP, nós temos aqui na cidade de Guaratinguetá 4.500 usuários. Então, esse foi aqui em Guará? Em Guaratinguetá, é isso. E esse número foi o que serviu de base para que pudesse ser feita toda a programação orçamentária do convênio. Então, o convênio ele tem inicialmente R$49 mil de teto financeiro por mês. Seriam 12 mil para internações e 37 mil para a parte ambulatorial, que seriam consultas, exames de tomografia, laboratório, raio-x e outros exames ainda que nós temos lá na Santa Casa. Então, esse é um serviço que já vai estar sendo disponibilizado, as consultas já estão sendo agendadas, algumas já foram até realizadas, né, Marcelo? Isso. Já começamos a realizar essa semana. E então a gente tem o quê? Espera que essa demanda, a Marinês teve sempre essa preocupação dizendo, o valor vai ser muito maior a demanda. Mas a gente tem, primeiro, começar a atender, saber que essa realidade existe, essa demanda existe, e saber qual é a necessidade, de onde a gente vai apontar. É mais consultas, é mais exames? Então isso vai ser possível no decorrer desses 90 dias, que é o que a gente combinou com a diretoria do IANSP. Nós vamos trabalhar 90 dias e dentro desse período nós vamos avaliar. Tem necessidade de aumentar o teto? Então, a partir de janeiro, a gente vai rever esse teto. E também, se nesse período a gente também tiver a necessidade, não significa que a gente vai parar no limite financeiro. Vamos deixar ocorrer, a gente vai poder saber o que vai acontecer e existe um comprometimento do IANSP, ainda que um certo atraso, que ele reembolse esses excedentes que aconteceram nesse período. Mas esse espaço vai ser especificamente para funcionários do IANSP ou vai atender particular? Não, ali? Ali convênios e particulares e o IANSP. A demanda é suficiente para isso, porque são 9 consultórios que nós temos, né? Então, e a gente também está readequando, como agora é necessário que a gente tenha esses outros convênios com o IANSP e com convênios e particulares junto com a parte do IANSP, para a gente poder viabilizar o profissional ir lá. Porque se ele for lá só para atender um determinado convênio, daí acaba, né? Fica inviável, né? Fica inviável para as partes. Então, a gente está pensando o quê? Dessa forma, a gente consegue atender, quer dizer, e também estender as especialidades que a gente possa atender lá. Matar um coelho com 2 cajadadas. Isso. Então, é a maneira que a gente está tentando, viabilizar o espaço e os serviços que a gente tem. Bom, eu estou aqui com o Romain e com o Marcelo. Marcelo, ele é de Guaratinguetá, ele já foi candidato a vereador, tem um trabalho há muitos anos na Santa Casa aqui de Guaratinguetá, como alguém que está ali para resolver problemas. Ele trabalha na linha de conflito. E eu acho assim, ninguém liga para o Marcelo para falar alguma coisa boa. Quando ele toca o telefone dele, acho que ele tem até medo de atender, né? Deixa no vibracal porque fica trêmulo, né? Mas eu queria que você se apresentasse, Romain. Você é natural, nasceu em que cidade? Eu sou de Aparecida. Pertinho, vizinho. Eu estou há 38 anos na área hospitalar, estou há 38 anos na hospitalar. Iniciei meu trabalho na Santa Casa de Aparecida. Depois, na década de 90, eu acabei indo para Taubaté, na antiga Santa Casa de Taubaté, que hoje é o Hospital Regional, né? Depois eu fui para Campos de Jordão. Lá eu fiquei 18 anos em Campos de Jordão. E nesse período, né, trabalhando na rede São Camilo, e eu havia sido... já tinha me estabelecido em Campos de Jordão, mas o Camilo tem uma política de rotatividade dos diretores. E na oportunidade, o que foi me oferecido
não me atendia às minhas expectativas, eu recebi o convite aqui da Santa Casa de Guaratinguetá, que na época estava mudando também a sua diretoria. Quer dizer, então, eu como já moro em Aparecida mesmo, aí eu acabei aceitando e resolvi aceitar esse desafio aqui que estamos junto aí com essa diretoria, com o Kaique, com o Zé Alfredo, o Maurício Guimarães, o César Zangrande. Uma turma jovem, né, que está ali, né? Que está lá, né, assim, com maior boa vontade para poder resolver os problemas, e também facilita bastante, são empresários, quer dizer, tem uma noção, uma visão de acordo com a linha nossa de trabalho, então tem facilitado bastante, e a gente tem tido já bastante sucesso na Santa Casa ultimamente. Marcelo, por favor, você está na Santa Casa faz quantos anos? Eu já estou na Santa Casa há mais de 20 anos. Desde que você se conhece por gente. Mais ou menos. e conta um pouco da sua história na Santa Casa pra gente. Na verdade, na Santa Casa eu entrei em 1988, meu primeiro trabalho na Santa Casa foi como office boy. E depois foi sucedendo, fui trabalhando como auxiliar de contas, depois auxiliar de escritório, e hoje eu sou responsável pelo setor de pronto atendimento e ambulatório. Caraca, coisa assim, o que é bom, né? Pronto atendimento e ambulatório, meu Deus do céu. Eu fico sempre pensando, até quando o Romain chegou, eu disse isso para ele, que a saúde pública no nosso país, né, e não é aqui em Guaratinguetá, se a gente considerar os profissionais que a gente tem, para atendimento até no SUS, a gente leva uma vantagem em relação a outras cidades, né, a outros municípios. E a própria condição de saúde da nossa cidade, embora as pessoas reclamem, ela ainda é melhor que outras cidades da região. Não é que isso, não é porque não está tão bom também que a gente, não é porque é melhor que os outros que a gente tem que se acomodar. Mas se a gente for fazer um parâmetro, né, hoje a gente está à frente de outras cidades da região. Mas o que eu me surpreendo, sabe, Romain, é que a gente vê e ouve na televisão coisas que são assombrosas, né? Ter que usar leito daqueles carros, UTI móvel do SAMU, porque os hospitais públicos não têm leito. Na verdade é o seguinte, a gente tem sempre digo, acho que a questão da saúde, ela tem esse problema, seus gargalos, realmente. Ou porque a demanda é muito grande, né? Sim. Ou então porque o serviço também, às vezes, não está capacitado para atender aquela demanda. Mas eu vejo sempre a questão mesmo de gestão. Né? A gente sabe que o recurso da saúde sempre foi e vai continuar sempre escasso, cada vez mais a demanda, até por conta de outros serviços. Se você pensar que 20, 30 anos atrás, não tínhamos uma oferta de serviço como a gente tem hoje. Verdade. Anteriormente, você fazia o quê? Você tinha o máximo que você tinha no raio-x, um ultrassom, né? Hoje a gente tem uma tomografia, já tem uma ressonância, tem o PET scan na frente, quer dizer, cada vez encarecendo mais. Lógico que cada vez mais em benefício da saúde da população. Mas ela sempre vai ficando mais cara. Mas, vamos dizer, isso é um serviço que já está num nível mais terciário da saúde. Mas se você pensar na média complexidade, aquilo que a gente faz, quer dizer, vamos dizer assim, o feijão com arroz do dia a dia, que é da cidade, que atinge a grande maioria da população, a gente tem que tentar se estruturar para isso. Né? Então, o que a gente vem tendo, e a questão mesmo de gerenciamento, a gente sabe aí, a gente teve uma preocupação primeira muito grande na Santa Casa, que foi da gente sanear as finanças. Esse foi o primeiro momento que a gente teve lá atrás, né, que a gente teve que, quando a gente assumiu, tínhamos uma sobrecarga de pagamento de juros. Faz quanto tempo você está na Santa Casa? Nós estamos com 2 anos e meio que nós estamos lá, né? E esse período que a gente focou, então, na questão, quais seriam realmente as necessidades da Santa Casa. A gente tem que tentar prestar o serviço, mas também a gente tem que ter a saúde financeira nossa, senão a gente não vai conseguir fazer mais nada. Então a gente tentou, estancamos alguns ralos que a gente tinha, melhoramos nossos controles internos, né? Tanto de gastos quanto também de receita, porque às vezes não é a gente fala assim, só gasta demais, não, mas aí você deixa de receber muita coisa também, de faturar, de saber por quê? Por descontrole interno que você tem, né? Que você prestou um serviço e acabou não recebendo por ele. Então a gente acabou cercando esses serviços de forma que eles sejam eficientes e consigam gerar para a gente. Só o fato de que a gente também saísse de uma crise financeira com juros e tudo mais, prestou muitos investimentos. Sim. Quando a gente assumiu, nós tínhamos na Santa Casa
3 leitos de UTI fechados por falta de equipamentos, né? Então a gente comprou os equipamentos, mesmo centro cirúrgico, a gente também repôs muitos dos equipamentos que estavam já obsoletos, estavam muito tempo de uso, então a gente acabou trocando, fizemos essa situação. Demos uma melhorada interna no aspecto da Santa Casa. Se você for lá hoje, a gente vê, ela tem um aspecto de limpeza, está com uma pintura nova, eu sempre digo lá que às vezes a gente não tem, eu uso muito como é que fala, um provérbio aí popular, né, que eu sou pobre, mas sou limpinho. Entendeu? Acho que é isso que faz toda a diferença. No ambiente de saúde. O que a gente tem, que eu tenho mais, assim, cobrado dos nossos colaboradores é essa questão, é a organização, é a questão da limpeza. A gente, com isso também, por trás disso, a gente renovou todo o nosso enxoval da Santa Casa nesse período todo, também com do centro cirúrgico, a paramentação toda a gente trocou, quer dizer, então a gente fez assim as lições básicas, e agora que a gente está partindo então dessa estabilidade, a gente partir para uma área de investimento. Que é essa. Ou seja, você colocou a casa em dia, depois que hoje que a casa está em dia, você está trazendo, vamos supor, como se fosse uma economia doméstica, né? Eu paguei o meu jogo de sala, agora eu vou comprar o jogo de cozinha. Então a gente possibilitou que a gente tenha hoje crédito, né? E também condições para poder pagar esse empréstimo. Comprar crédito, às vezes a gente até tem, né? Mas a dificuldade que a gente vai ter para poder pagar isso. Então a gente deu uma estabilizada, a gente também hoje tem um controle interno de todo. Também procuramos manter os nossos compromissos com os colaboradores da Santa Casa sempre em dia, né? Que a gente também, dentro do nosso planejamento, a gente vem sempre tentando ofertar. Por exemplo, a gente sabe de muitas Santas Casas pelo Brasil inteiro que tem dificuldades. A gente está com os nossos compromissos em dias, e até pudemos esse ano, na véspera do feriado do Frei Galvão, antecipar a primeira parcela do 13º. Opa! Então todos os funcionários da Santa Casa já receberam a primeira parcela no dia 24 de outubro. Que bom. Então é um planejamento que a gente faz desde o princípio do ano, vem acertando, quer dizer, justamente para que o funcionário também tenha tranquilidade no sentido de ofertar, cobrar, trabalhar e saber que vai receber, né? E saber que ele vai ter com esse compromisso, que ele não vai ter que ficar com essa preocupação de saber se ele não vai poder levar as suas necessidades para casa. Bom, eu estou ao vivo em cores recebendo hoje aqui no programa Rolando um Papo o Romain e o Marcelo, ambos da Santa Casa de Misericórdia da cidade de Guaratinguetá. Um giro rapidinho e a gente já volta. Fique linda, admire-se, rejuvenesça, faça as pazes com você. Tratamento corporal e facial. Ana França, anota aí. 9613-1630, 3013-5672. Salão Alto Astral, o endereço da beleza. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando. Bom, eu estou recebendo ao vivo em cores hoje, no Rolando um Papo, o Marcelo e o Romain. O Marcelo está na Santa Casa há 20 anos, começou como contínuo, e hoje ele é um dos procuradores. Não, encarregado. Carregado. Me passaram essa informação errada. Tudo bem, depois eu coloco lá no Facebook, eu mesmo errei. É encarregado aqui da Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá, e o Romain é o supervisor, o diretor. A nomenclatura correta é essa? Diretor administrativo. Diretor administrativo da Santa Casa de Guaratinguetá. E eu perguntava para o Romain como é que é a questão financeira da Santa Casa. O dinheiro da Santa Casa vem da onde, Romain? Dos próprios serviços que ela presta. Sim. Então, nós temos uma parte vem do convênio com o SUS, né, que a gente tem de internações, e dos serviços ambulatoriais que nós prestamos, que é o grande recurso que a gente tem. A maior fonte de recurso do SUS? É do SUS. É? Em princípio, é a forma, é a primeira. Depois, o seguinte que vem é dos convênios, né, com os convênios de terceiros aí que a gente tem, e há uma parte que vem dos particulares, que são os atendimentos que a gente presta, tanto no pronto atendimento quanto nas internações. Dentro da escala de valores é mais ou menos isso. E do volume de prestação de serviço, 80% dos nossos serviços é do usuário do SUS. Nossa. 80% é do SUS.
Então, esse, em termos de grandeza, é isso. Você é um homem que tem conhecimento de administração relacionada à saúde pública há muito tempo. E o que você vê, e você deve ter visto mais que eu, enquanto jornalista, a forma de atendimento que o SUS tem no nosso país é muito ruim, né? Um atendimento que você chega, você tem que esperar, não tem leito, a pessoa tem medo de ficar doente, né? Acho que ela fica doente só de pensar que ela pode ficar doente, não ter o tratamento que o país deveria, até em função dos impostos que se paga, deveria dar aí para o seu cidadão. Como que você analisa o atendimento do SUS, especificamente aqui em Guaratinguetá, Romain? Bom, primeiro é só uma colocação, né? Assim, que eu vejo a questão do SUS. A Constituição garante para todos os usuários, né, o direito à saúde. O que não existe é a contrapartida, né, do Estado, vamos dizer assim, porque a Constituição é o direito, é o dever do Estado, assegurar esse direito e não ter essa contrapartida. O problema da saúde no país, no geral, é a questão de financiamento, né? Então, a gente sabe que ele é insuficiente para que atenda toda a demanda. Todo o serviço, trazendo para Guaratinguetá agora, ele é feito em função da sua população. Sim. Não existe nenhum privilégio para alguma determinada cidade que ela tenha um tratamento diferenciado do aspecto financeiro. Se você pegar aqui, for nossos vizinhos aqui, todos eles têm tem seu teto financeiro, vamos dizer assim, que é o nome técnico, teto financeiro, em função do quê? Da sua população. E o que se tem que fazer é essas parcerias. Por exemplo, vamos dar um exemplo, Cunha, por exemplo, que não tem um determinado serviço, ela vai ter que se associar com Guaratinguetá, com Lorena, com outras cidades, nessa maneira de fazer atender os seus usuários. Mas a gente sabe que esse recurso é muito insuficiente. E, às vezes, grande dificuldade do gestor, tanto do gestor privado, como é a Santa Casa, embora seja uma associação, ela é uma entidade privada, e o gestor municipal, quer dizer, o gestor público, tem dificuldade por conta disso, que os recursos são insuficientes. De um lado, o recurso que vem do Ministério vamos dizer assim, é limitado, e também, às vezes, os recursos do município são insuficientes para poder cobrir essa e daí quem cobre salário, essa fatura? Na verdade, o que a gente vê é aquela história, né, que a gente estica de um lado, estica do outro, né, o gestor, porque realmente é custo. A demanda, até que a gente tem em Guaratinguetá, em vista de outras cidades aí que a gente conhece, também quando participava de outras instâncias, eu participei durante muito tempo a questão da tuberculose, quando eu estava no São Camilo, junto com o Ministério da Saúde, naquela fundação do Bill Gates, que tratava da tuberculose aqui. A gente via o estado de São Paulo e as cidades daqui, nossa, a região ainda tem uma certa cobertura até que satisfatória. Quer dizer, falta recurso, falta outros tipos de exame, mas na medida do possível tem sido atendido. O problema são as grandes capitais realmente que não têm leito, ou então a cidade muito pequena que não tem condição de ofertar. Até que a gente tenha um certo privilégio, vamos dizer assim, de ter uma cidade como a nossa aqui, 2 hospitais que atendem a nossa região, porque muito pouco que a gente vai buscar em outras cidades. Felizmente, a gente tem até que uma oferta de serviços as cidades vizinhas que vem para cá. Então, mas aí, no caso, a prefeitura tem que fazer parceria com a Santa Casa para aquele munícipe ser atendido aqui? Porque esse tipo de atendimento, em princípio, você não pode negar, né? Que é um direito constitucional. Não se eu chegar de Lorena na Santa Casa, eu vou ter que ser atendida. É que, na verdade, é o seguinte, mais ou menos, na prática, deveria ser assim. Cada um faz a sua... existe uma planilha chamada Programação Pactuada Integrada, chama PPI, é isso mesmo. Então, eu tenho as minhas necessidades, municípios vizinhos têm as suas, então a gente faz o quê? Os municípios fazem uma pactuação. Então, se eu tenho, vamos dar um exemplo, se eu tenho uma cidade, por exemplo, lá de Roseira, mais prático. Roseira, provavelmente, não tem a sua necessidade. A primeira instância que ela vai procurar é Aparecida. Então, alguns serviços dela que ela teria o recurso dela, nessa gestão é pactuada, ela repassa para Aparecida. Aparecida, por sua vez, se não tem, vai ter que repassar para Guaratinguetá. Então, são pactuações feitas pelos gestores municipais, pelos secretários municipais de saúde, que tenta suprir essa necessidade de cada lugar. Então, nem sempre, às vezes,
também é isso, eu não tenho atender toda a cidade, mas eu posso fazer uma parte com uma cidade, uma parte com outra, e é assim que se faz. Como a gente também, por exemplo, aqui... Mas aí Guaratinguetá você vai recebe buscar... desse município Não, desse que vem modelo, de outra cidade? Como é desse que... valor que tem... que já está nesse programa, em função inserido. da população, você repassa parte entendi. daquele recurso para o município que está prestando o serviço. Entendi. Entendeu? Já está inserido programa. Nisso aí. Então, é insuficiente, se é insuficiente para ele atender lá, também é para a gente. Sim. Mas em função do número de serviços, às vezes consegue viabilizar. Você vai ter um serviço, por exemplo, de ultrassom em Cunha, por exemplo, talvez inviável. Mas se tiver aqui em Guaratinguetá, você vai fazer, quer dizer, o que vem de lá para cá, acaba viabilizando o serviço daqui também. Né? Entendi. Mas qual que é o repasse do SUS para Santa Casa? Santa Casa, hoje a gente tem uma receita da prefeitura aqui, do serviço que a gente presta, tanto de ambulatório quanto de internações, de R$700 mil por mês. Sim, a Entendeu? prefeitura repassa para Santa pra Casa. gente. Esse número varia, pode ser pouco mais, pouco menos, Dependendo... em função do serviço que você prestou. Mais ou menos pactuado. É por isso. número de serviços prestados? Pelo serviço prestado. Pelas internações, em função do que você fez, das cirurgias, das internações de UTI, das internações clínicas, da pediatria. Aproximadamente 700 mil. Em média é isso. Então, que repassa. Depois a gente tem outros recursos que seriam dos convênios, quer dizer, em média a gente tem hoje umas R$400 mil e uma parte de 100 mil de particulares. Então, quer dizer, a receita nossa em torno de 1.200.000 é curto, porque a despesa sempre da gente tenta trabalhar isso com o hospital. Só a folha de pagamento, se você pegar o seguinte, hoje a gente tem... Estou passada aqui com essa receita. É isso mesmo, entendeu? A gente tem... Que você tem quantos funcionários? 392 funcionários. Entendeu? Gente... 392 funcionários. Então, a gente você sempre recebe, trabalha... você paga a folha de pagamento. É a folha de pagamento. Entendeu? Então, a gente tem que... O que a gente tem, os outros serviços, quer dizer, é mais ou menos ali do Robin Hood. Você tira dos ricos para dos convênios, né, e dos particulares, para poder acabar... Para equalizar a conta. Equalizar a conta do outro lado, porque realmente é insuficiente. Por exemplo, eu sou susto. Eu falo susto porque eu fico sempre assustada. Se eu for atendida na Santa Casa, quanto que você recebe pelo meu atendimento? Só para eu ter uma ideia de quanto o SUS paga. É o seguinte, numa que vem na cabeça aqui vem a consulta do pronto atendimento, que é do município. Nós não fazemos esse serviço. Mas vamos dizer que se o Santa Casa prestar serviço de pronto-socorro, a consulta lá era R$ 7,51. R$ 7,51. Gente, mas é um abuso, né? Entendeu? Você pega, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma... 7,5, viu, Cláudio? Então, você vê que esses valores são desse nível. Se você pegar a consulta, pôr na tabela e buscar na tabela de emergência, é esse o valor. Mas a Claudinha está lembrando aqui que ela está sem microfone. Não foi eu que tirei, não. Porque daqui a pouco vão falar, né, que eu estou boicotando a Cláudia. Mas não é, que eu adoro a Claudinha. E a Claudinha está lembrando o seguinte, que está tendo um grande problema hoje com os planos de saúde, com os convênios também, né? Que pagam um valor que seria menor da necessidade de quem vai usar o serviço, né? Não, grande dificuldade nossa hoje também é com os convênios de terceiros mesmo, porque hoje eles estão o quê? Não é grande diferença de alguns lugares para outros. Eu vou citar um exemplo aqui, é o Pode SUS. citar. O SUS, como, por exemplo, você pegar um exame, vamos pegar um hemograma, que é do SUS, que ele paga R$ 4,11. Estou passada com esses preços. Com R$ 4,01. Mas se você pegar um convênio, normalmente ele não vai pagar mais do que 8. Não? Não. O convênio não paga mais. Não, Marcelo? É isso aí. Então, a gente sabe que tem assim. Então, por outro lado, hoje, a gente tem, anteriormente... Como é que vocês ganham dinheiro por exemplo, o que você está falando, esses números... se desculpa eu ficar assombrada, porque primeiro que eu não trabalho em Santa Casa e não sou dessa área técnica, né? E sou péssima em números. Mas quando você me fala esses números, eu sinceramente tenho delírios trêmulos, porque eu fico pensando, você tem 394 funcionários, daí você tem que manter uma unidade de saúde como a Santa Casa de Guaratinguetá, que é grande a beça, recebendo esse valor que é irrisório. O que a gente tem hoje, que eu falei para você, um pouco que a gente recebe dos convênios é o que a gente entendi. Então, essa parte do repasse nós tivemos também que fazer quando chegamos, fizemos uma revisão dos nossos convênios também. Tá. Com os convênios, porque também existia uma certa defasagem desse serviço. Mas com essa
Os convênios anteriormente, só para você ver se ele tinha era uma diferença muito grande, quer dizer, do SUS para que ele tinha. Como a demanda também, as pessoas do SUS acabaram saindo e os convênios acabaram sendo normalmente para ficarem mais barato. Hoje, se você for buscar um convênio seu, pessoa física, em qualquer seguradora, que é seguradora hoje, ele custa caro. Caríssimo. Então, hoje é o seguinte, com isso também, para baratear esse custo, o que aconteceu? Acabou fazendo convênio com as empresas. Então, ele custa menor, mas também, quiser, a receita dele também passou menor e a gente também teve que sofrer com essas consequências. O que você falou é o seguinte, os números para a gente, muita gente reclama, às vezes a Santa Casa não tem condição. A gente hoje usa esse recurso para fazer ela funcionar. Quer dizer, em termos de investimento mesmo, é o que não acaba não sobrando. A gente faz com todos os esforços. Por exemplo, nós recentemente adquirimos, acho que na semana que vem está funcionando, aí um aparelho de ultrassom com parte de ginecologia, parte também de músculos, parte cardiológica, a gente está tentando ver, mas a gente vai fazendo o quê? Vai juntando as sobrinhas para que a gente possa ter uma forma de investimento. O grande problema maior de operacional a gente até consegue resolver, né? Mas em termos de investimento é muito difícil. Bom, eu estou ao vivo em cores com o Marcelinho da Santa Casa, vou chamá-lo assim, que ele é mais conhecido, foi candidato a vereador. Quantos votos você teve mesmo, Marcelo? Nessa última eleição eu tive 833 votos. Muito voto, né? Muito voto. E o Romain, que é o diretor administrativo da Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá. Estou passada com esses números que ele está falando e fico assim, sabe? Às vezes a gente faz críticas, né? Eu não critico saúde, porque eu acho que Guaratinguetá é ainda, embora, como eu falei inicialmente, não esteja a contento da maioria, nós temos muitos profissionais empenhados em fazer uma saúde boa. Tem médico muito bom que atende na rede pública, né? O doutor Galhardo é ótimo, o doutor Carlos Ney é ótimo, o doutor Diniz, que é o pai da Claudinha, excelente cardiologista. Então, quer dizer, a gente tem muita gente boa trabalhando aqui em Guaratinguetá e também uma gente nova que está surgindo aí, né? A gente vê muito médico novinho hoje. Então, esses assuntos estão sendo tratados no Rolando Papo de hoje. Daqui a pouquinho eu volto. Mas é isso. Fique linda, admire-se, rejuvenesça, faça as pazes com você. Tratamento corporal e facial. Ana França, anota aí. 9613-1630, 3013-5672. Salão Alto Astral, o endereço da beleza. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando. Eu vou te contar, viu, Joãozinho? Não é fácil não, viu? Rapadura é doce, mas não é mole. Eu estou aqui com o Romain, que é diretor administrativo da Santa Casa de Guaratinguetá, o Marcelinho da Santa Casa, que é o encarregado, Cláudia Turra Torres, que é minha companheira de trabalho, jornalista, graduada, pegou seu diploma recentemente, colocou aí no Facebook para todo mundo ver. E está aqui também o Joãozinho, daqui a pouco vocês vão acompanhar. E o Carlos Henrique está conosco na técnica. Eu estou passada, se bem que a gente sabe dos valores que você disse, né? Porque a gente acompanha, a gente lê, mas toda vez que esse valor você vai entrevistar e alguém fala, você fica muito chocado. E a minha pergunta era justamente essa que você acabou respondendo anteriormente, né? Que você tira um pouquinho de para acabar tapando aí as necessidades mais urgentes. Você já se sentiu impotente alguma vez, em alguma situação limite, assim, que você não pôde fazer nada, porque não tinha como fazer, não tinha recurso, pessoas sofrendo? Como é que você faz um trabalho psicológico também para lidar com essas situações de conflito? Sim, a gente também passa por... A gente esquece que a gente trabalha no hospital e acha que a gente não vai passar por certas situações. Sim. A gente também passa pelas dificuldades que às vezes o cliente tem. E normalmente é nessas situações que a gente acaba sempre até percebendo as situações. No momento de dificuldade, você trabalhando no meio já encontra dificuldade, imagina que não tem. Quem está de fora. Entendeu? Então isso a gente vê sim da impotência de você estar atendendo com melhor qualidade, com mais
com mais recursos. Isso a gente sente sim. Mas eu falo para você o seguinte, eu sou muito... Otimista? Otimista sempre, mas o que eu mais acredito é no trabalho, que a gente tem que sempre se dedicar mesmo, forçar. Eu até às vezes falo que às vezes em alguma dificuldade eu me sinto, quanto mais acuado, mais força às vezes eu tenho para tentar resolver um problema. Lógico que às vezes a gente nem sempre consegue, né? Que a gente não, o ideal seria que a gente pudesse ter os recursos para a gente poder melhorar de uma forma grande, sobremaneira, a Santa Casa, mas não tem. Mas desanimar e de enfrentar alguns problemas, dificuldades a gente tem sempre, todo dia a gente tem. O que acontece às vezes é o seguinte, você fala assim, a gente lida com no hospital, a gente tem uma... É vida, né? Vida de outras pessoas. Lida com a vida das pessoas, né? Mas a gente sempre tem também, que a gente acaba vivendo os dramas que as pessoas têm, entendeu? Então, a gente sempre sabe, às vezes você chega com um diagnóstico, a pessoa também sempre tem, no primeiro momento ela tem, não, o exame está errado, você tem a fase da negação, né? Você vai dizer, não, eu vou procurar uma segunda opinião, depois depois você tem uma parte da aceitação, vamos dizer assim, né? Que daí você tem a consciência quando caiu a ficha que você realmente tem e o que você pode fazer para mudar. E tem o outro lado ainda, que é, por exemplo, recentemente, no dia 25 de outubro agora, a gente comemorou o Dia dos Cuidados Paliativos. Cuidados paliativos é justamente essa situação que você está falando. Quando a gente depara com uma situação que não tem mais como resolver, você tem que cuidar dessa pessoa, nesse término de vida, vamos dizer assim, né? Então, hoje já tem até uma especialização nessa área, com alguma medicina voltada para essa situação. Nem sempre você prolongar a vida, às vezes, é o melhor tratamento. É verdade. Eu acho que o exemplo mais prático que eu cito aqui é o do Papa João Paulo II. Quando ele ficou no momento, ele falou assim, não quero que faça mais nada, chegou a minha hora, não tem mais o que fazer, né? Então, esses dramas a gente acaba vivendo sempre no hospital, acaba se envolvendo com dramas dos familiares, com essas pessoas que não aceitam, que querem ter o recurso sempre na hora. A gente sabe que também ela tem, quando acontece um momento inesperado, alguma tragédia, alguma coisa, a gente acaba sempre tendo dificuldades para poder, as pessoas querem que seja resolvida no momento, mas ao mesmo tempo a gente vai ganhando experiência, calma, que as coisas vão ser resolvidas, embora mesmo numa situação difícil, a gente consegue visualizar que daqui a 2, 3 dias a situação vai ser diferente. Se você se desesperado, a gente está ferrado, né? E a gente sabe que aconteceu. Você seria uma pessoa apropriada para controlar crises, né? Para estar ali para administrar. Tem que administrar o problema. Crises, momento então que a gente tem sempre vai atende aquela necessidade, quando no momento surge outra. Tem dia que a gente chega de manhã, a gente já chega com os problemas grandes, né? A gente já sabe o que tem, né? Porque não são só aqueles que também a questão da gente na administração não é só a questão mesmo da saúde lá dentro, é a questão do equipamento. O equipamento está aqui, você tem a preocupação de ter lá dentro para que não falte para ele. E às vezes é falta de manutenção, né, Rolainha? Às vezes não é uma coisa nem tão cara que como vai protelando, aí quando você vai arrumar, um custo absurdo. Nesse aspecto, foi isso que a gente fez, entendeu? Hoje, quando a gente assumiu a Santa Casa, vinha muito dessa dificuldade. A gente não conseguia fazer manutenção preventiva, né? Então a gente não tinha, era sempre assim, era pontual. Tem o equipamento tal, quebrou, você manda consertar, né? Então hoje não, você consegue já pelo menos ter alguma situação. Ideal que a gente tivesse uma quantidade suficiente que pudesse, quando tiver um problema, você substituir imediato e resolver. Mas a gente vai dançando conforme a música aí, tentando levar e oferecer o melhor suporte. Acho que a gente tem um bom trabalho dentro e eu tenho percebido tiro o chapéu para vocês. Nós fazemos lá anteriormente, né? Desculpa que eu faço, mas é sempre nós, que eu não falo que eu faço sozinho, mas dentro da Santa Casa, a gente, desde que a gente chegou, acho que há uns 2 anos nesse período, a gente vem fazendo uma pesquisa de satisfação. E como é que... Muitas pessoas não gostam de responder, né? Então a gente vê que grande parte da população demonstra que a gente está prestando um bom trabalho. E qual que é o calcanhar de Aquiles ainda? A gente vai percebendo ainda, assim, a maior dificuldade que a gente tem hoje, um pouco lá, é a demora, talvez, na questão de
que fala, das internações que estão chegando no hospital. A gente está tentando com o município resolver uma agilidade melhor, que às vezes já demora um pouco no atendimento lá do pronto-socorro, para também poder minimizar essa demora lá dentro com a nossa internação, mas é bom, as pessoas às vezes reclamam. Foi por isso que a gente conseguiu o quê? Renovar a nossa rouparia, que a pessoa às vezes reclama da roupa que está faltando, ou então às vezes que ela está manchada. Normalmente às vezes a mancha às vezes não significa que ela seja mal lavada, porque às vezes é um produto que caiu no lençol e aí deu uma reação na hora de lavar, então acabou ficando. Então a gente vai também procurando melhorar o processo na lavanderia, para que isso não aconteça, entendeu? Então, esses tipos de coisas... São pormenores que no final faz toda a diferença. A gente gostaria, quer dizer, são 2 itens para mim que tem lá. Infelizmente, nós temos as enfermarias do SUS, né? Todas nossas hoje, elas não têm ainda sanitário individual, são coletivos. Coletivo? Que horror, isso né? lá. Isso aí sempre foi assim. E que a gente está num planejamento de fazer uma necessidade de cada um ter o seu, melhor. essa situação. Por exemplo, agora vamos deparar com outro problema que vem sempre reclamação. Com o verão, a gente sempre acaba reclamando das pessoas lá. Então, o que é? Vamos pôr um ventilador? Um ventilador não é adequado para dentro de uma área hospitalar. Então, a gente vai fazer o quê? Um planejamento, ver se a gente consegue colocar no ar-condicionado. A gente sabe que vai facilitar. Às vezes a pessoa, não pode colocar? Não, no momento, no ambiente hospitalar, o ventilador não é adequado. Né? Não é adequado. Então, a gente vai fazendo. São dificuldades porque tem gente idosa. E com essa pesquisa que a gente vai vendo. E com isso também a gente consegue melhorar também a questão do funcionário, sabe? Entendimento. Porque a gente, quando tem, isso vem, Então, isso é uma das coisas que nessa avaliação vem ao conhecimento da gente. Se a gente não fizesse, ficava esquecida, não ia conhecer. Sim. Então, normalmente, o colaborador sabe que a gente acho que você tem que ter um retrato fidedigno do serviço que você está prestando, né? Não adianta você se enganar. Sim. Acho que quando as pessoas falam, daí você vai se pautar por aquilo que está sendo falado de gente que está usando o seu serviço. Então, e a gente não vem adianta mascarar, né? sempre aprimorando. Não adianta, por exemplo, a gente cobrar um aspecto, por exemplo, de limpeza no hospital, se você não treinar os seus funcionários, se você não der coisa adequada, entendeu? Não tem coisa pior que hospital sujo, porque você já chega no hospital que você não tá bom, né? Ninguém vai no hospital para fazer turismo. Tem gente que é louca, que vai no hospital todo dia para ver médico, Você sabe que uma vez, fazendo tricô aqui agora, momento quitanda que o Joãozinho deu uma pausa no momento quitanda do Joãozinho aqui da rádio, ele fala alto, né, tadinho? Um dia ele vai se conformar. Mas eu fui fazer uma matéria muitos anos atrás, então o Marcelo já estava na Santa Casa, o doutor Edson Ricomi, que hoje é secretário, ele era responsável pelo atendimento do PS, né? Quando o Nelson Matildes era prefeito de Guará. Tô velho também, viu, Romães? E daí o doutor Edson falou assim, vou fazer um desafio. Você vai um dia no pronto-socorro para você ver, porque tinha muita reclamação, né, como ainda tem, o atendimento. 80% das pessoas que vão ao pronto-socorro, segundo aquele dado, naquele dia eu fiquei um tempo considerável lá, não são atendimentos de urgência. Mas aí você acha que isso é uma deficiência dos postos de saúde? As pessoas procuram a Santa Casa até por hábito? Não, é o seguinte, existem realmente isso. Existem aquelas pessoas que, às vezes, tem nesse aspecto que você falou, tem, às vezes, até aquele que arruma um pretexto para buscar uma saúde, poder sair de casa. Esse tem um... Agora, existe a questão do pronto-socorro, eu vejo o seguinte. Para mim, pronto-socorro, só deveria você buscar o serviço de pronto-socorro numa emergência. Sim. Então, o que acontece é o seguinte... Que hoje, não é hoje mais a Santa Casa, né? O pronto-socorro. O pronto-socorro a gestão é do município. Né? Mas vamos dizer assim, eu não estou caracterizando a gestão dele. Tá, estou entendendo. Vou na questão genérica do pronto-socorro. O que eu vejo é o seguinte, existe uma demanda lá dentro que, se a população tivesse um pouco mais de consciência, ela não iria. Agora, existe um outro lado também, que às vezes a demanda existe por falta de outras opções. Sim. Então, um exemplo que às vezes acho que você passar que é o mais viável. A gente tem alguma deficiência ainda na estrutura. Especialidade, né? Atendimento de especialidade. A especialidade também é o seguinte, os serviços do município, normalmente eles encerram 6 horas da tarde, 5, 6 horas da tarde. E a partir desse horário... Ninguém pode ficar doente. A partir desse horário, o que acontece? O acúmulo que acontece no pronto-socorro é porque é o seguinte, às vezes a única opção que você tem encontrar uma unidade aberta é a pronto-socorro.
Entendeu? É então, verdade. é isso. Então, Não tinha pensado também nisso. tem esse aspecto. E isso não é culpa de ninguém, entendeu? Acho que é uma questão de que eu sei que o Dr. Edson está aí trabalhando para poder Minimizar, descentralizar esse atendimento, entendeu? Quer dizer, que cada um que procure na sua região. A cidade é grande, a cidade cresceu muito e o pronto-socorro Muita também gente. não. Então, Não quer que- dizer, não cresceu da mesma da forma na mesma que proporção. fosse compatível da com- mesma proporção. proporcional, né? Isso. Então, Foi quer um dizer, crescimento proporcional. existe essa correlação, vamos dizer assim. Então, Como- não dá para julgar tudo como se fosse uma questão só de gestão. Como gestor da Santa Casa, qual que é o seu sonho? Que você dorme, assim, porque você deve sonhar com a Santa Casa, né? Não é possível, porque a pessoa que fica ali o tempo todo vai dormir e sonha com soro, gente reclamando. Qual que é a ideia que Eu vou você dizer uma tem coisa de pra uma você. Santa Casa perfeita, assim, quando você... Normalmente é o seguinte, eu tenho as minhas preocupações assim são com a questão da forma da Santa Casa continuar trabalhando, mas dizer que eu vou para minha casa, que eu não vou dormir por conta de alguma, senão eu também tenho que ter meu repouso. Você No não dia sonha, seguinte eu não não, faço é? nada, não. Não tem Então, pesadelo, é o né? seguinte, não, eu procuro me desligar dos problemas quando eu chego em casa para poder dormir, porque senão realmente a gente não consegue Mas é que se você lembrar, me né? parece hiperativo. Eu tô falando isso porque, assim, eu durmo sempre com bloquinho, não sei se é consciencial, que às vezes eu tenho uma ideia de madrugada. Sim, não. E daí você Aí não sim. pode perder aquela ideia, porque às isso. vezes você acorda e você não lembra. Tem né? horas que a gente tem que dizer, isso não significa que às vezes a gente não consiga Sim. levar, mas o sonho da gente mesmo é que a É. gente, essa casa, é que a gente pudesse oferecer um serviço para o SUS melhor do que a gente presta. Esse é tadinho sempre do sim, SUS, sabe? que sou eu. Eu acho o seguinte, eu trabalhei durante muito tempo num hospital em Campo Jordão, que é aquele da Que é a entrada da cidade referência, lá, né? que é a referência da tuberculose. O meu sonho é o seguinte, eu gostaria de ter um hospital daquele que fosse aqui na região. Porque eu trabalhei sempre com morador de rua. Tuberculoso é um morador de rua. Ai, gente. É o drogado, é o alcoólatra. Então, eu vivi as maiores experiências minhas, você falou de questão com relação aos pacientes, eu vivi dentro do hospital que eu trabalhei. Primeiro que era um hospital que foi construído, ele tinha 30 anos, mas foi construído dentro de uma concepção ultramoderna, tá certo? É um prédio muito bonito, tem uma conservação muito grande, e o que se oferecia para esse paciente lá dentro, tudo com acomodações individuais, um quarto privativo. Esse é o sonho que eu gostaria de ter aqui em Guaratinguetá, que Santa Casa pudesse oferecer. Entendeu? E eu acho que algumas coisas a gente vai conseguir realizar. Vou te dar um exemplo que é o primeiro passo, você já ouviu falar no programa Rede Cegonha. Ah, sim, já ouvi. Então, o primeiro passo do Rede Cegonha é a caracterização de um centro de parto normal. Esse centro de parto normal, a gente já está inscrito no programa, está caminhando as etapas junto ao Ministério da Saúde, é que a gente possa ter, por exemplo, dentro de da maternidade, você chega, você vai para um quarto de pré-parto, então que você fica esperando lá. Esse conceito de novo, não. Você vai ter, nós vamos ter 5 quartos de pré-parto, que acho que pela demanda que a gente tem em Guaratinguetá é mais do que suficiente. Sim. Então, como é que fala assim, o objetivo do Rede Cegonha é mudar a cultura tanto da população, quanto também interna no hospital, de médicos e enfermeiros, vamos dizer assim. Porque ela privilegia o parto normal. E o parto, dentro desse conceito, você não faz mais em sala de parto, você faz dentro do quarto. Todos os quartos têm uma cama que é de parto. Inclusive, tem um deles até com você fazer o parto com banheira. Então, é uma exigência do Ministério que um desses quartos sejam dessa forma. Então, que tem o quê? Que prevê uma área individual, quer dizer, a mulher tem o seu momento de privacidade com relação aos outros. Tem uma área que seria externa, por exemplo, para ela poder se locomover, como se fosse um jardim externo, e garante o atendimento do pai ou da mãe da parturiente, quer dizer, com uma certa privacidade. Depois que ele fez o parto, então, aí passar para um quarto normal, você ter a criança junto. Então, esse é um conceito, isso é uma mudança. Já prevejo, você fala, quando a gente sonha lá, mas alguma coisa está bem próximo desses sonhos de realizar. Bom, a gente está no final do programa, eu quero agradecer aqui ao Marcelo, que eu conheço o Marcelo desde que você está no Santa Casa, que é o tempo que eu estou na rádio.
há 20 anos. Marcelo é uma pessoa empenhada, quem o conhece sabe disso, ajuda muita gente, não fica falando, né? Tem aquela história aqui que você dá com uma mão direita, a esquerda não precisa saber. E o Marcelo é bastante discreto, mas é um menino de ouro. Por isso que teve esse reconhecimento da votação que ele teve. E numa próxima ele será um vereador atuante da área de saúde aqui em Guaratinguetá. Marcelo, um abraço, obrigado pela presença. Adriana, eu que agradeço a você, novamente, a Rádio Clube, pelo espaço cedido para Santa Casa. O Romain, você eu conheci lá na segunda-feira, né? Eu conheci só de nome, não conhecia de vista. Mas eu sempre admirei muito seu trabalho, porque eu acho que, na verdade, eu acho que todo mundo que trabalha com saúde já tem que ter esse reconhecimento. Porque fazer saúde num país como o nosso, né? Que os impostos que deveriam arcar para a saúde e educação, a gente sabe que vai para outros lugares, né? Porque tem muito ladrão na política, então o pessoal rouba muito dinheiro e desvia um dinheiro de saúde, que é o caso de sanguessuga e tal. E pessoas como você, obstinadas, acabam sendo responsáveis e carregando bandeiras, né? Como você, como Kaique, como Maurício, que até gente abastada que nem precisaria ter essa função, né? O Maurício está muito bem de vida, o Kaique também é uma pessoa bem de vida, e você hoje que está carregando aí a Santa Casa de Guaratinguetá. Então eu cumprimento você, esse espaço está aberto para qualquer divulgação que a Santa Casa precisar, que as portas do Rolando um Papo, por meio da Cláudia também, que é uma jornalista competente, hoje ela está no Jornal Atos. Eu sei que vocês podem, estou falando em nome dela, mas eu sei que vocês podem contar, porque ela está sem microfone. Ela está sem voz, tadinha, Cláudia. Vocês podem contar com ela também e com o nosso programa sempre que a Santa Casa tiver necessidade. Para encerrar, eu gostaria de dizer o seguinte: eu tenho sim os meus sonhos, a minha obstinação, e eu sou muito persistente em realizar pelo menos parte desse sonho. Mas eu gostaria de esclarecer que tudo que a gente fez hoje na Santa Casa, né, eu estou à frente, às vezes eu levo as pauladas, gente, né? Tem lá, mas por trás de todo isso aqui é um sucesso coletivo. Tem, né? Médico. Eu acho que também não seria possível se não tivesse nenhum dos colaboradores, né? Os enfermeiros estão lá dentro, porque também a gente sabe que é difícil às vezes a gente reconhecer as pessoas que estão lá exercendo o trabalho. Às vezes a pessoa não consegue avaliar o quanto é difícil. Você falou dos dramas da gente aqui, administrativo e tudo mais, mas eu vou além. Aquele que está no contato direto com o paciente, aquele que você tem aproximação com ele, as dificuldades também. Porque não tem como você ser indiferente, né? Você está vendo uma pessoa ali sofrendo, mesmo que você é humano, né? Não é então a gente tem, máquina. Né? Eu vejo o reconhecimento de todos eles, né? E também de todos os diretores, né, que estão doando parte, às vezes, do seu trabalho, que muitos poderiam estar dedicando aos seus negócios, e estão doando também uma parte desse trabalho para lá. Felizmente, acho que tem uma equipe bastante unida, são diretores também que são despojados de qualquer tipo de vaidade, quer dizer, sempre as decisões são sempre coletivas e nunca individuais, né? Nunca individual. E a gente tem aqui também, quer dizer, então, pelo menos tenho sorte de ter por trás desse trabalho todo esse aparato aí de gente que trabalha com vontade para que faça um atendimento bom para a saúde de Guaratinguetá. Mas reitero o que eu disse, né? Se precisar qualquer coisa, informação, divulgação da Santa Casa, pode contar aí com o nosso Rolando um Papo. Obrigada a você pela presença. Também pela oportunidade. Bom, Cláudia Turra Torres, até sexta que vem, se Deus quiser. Fale agora, né, Otário? Tchau, Adri, tchau a todos os nossos ouvintes. Semana que vem a gente está aqui, estamos de pé, já temos um entrevistado ou ainda não? Nós estamos ainda na produção, analisando aí quem é que vai vir, passar sexta-feira na nossa companhia. Que é muito agradável, né? Modéstia à parte, que é muito agradável. Carlos Henrique, um beijo pra você, tá? O Joãozinho Quitanda tá por aí? Por ser apelido em você, tá? Joãozinho Quitanda. Não, o Joãozinho é um amor de pessoa, tá, gente? Tô brincando com ele. O João Santos, ele também é novinho, tá começando agora. Tem idade sua, Cláudia? 20? Mais novo? Nossa, que horror. 20 aninhos, então tá aí. Joãozinho, beijo pra você. Fiquem com o João agora. Eu volto sexta que vem. Um abraço a você, Carlos Henrique. Muito obrigada a todos vocês pela audiência, pela participação, por vocês estarem ligados aqui no nosso Rolando um Papo, tá? Beijão, fiquem com Deus, até sexta. Rolando um Papo, um programa de entrevista.